O belo é aquilo que agrada universalmente. O conceito de belo, como o conceito de verdadeiro e o de bom, são valores fundamentais, que não podem ser reduzidos um ao outro nem a um terceiro. O belo é concernente ao sentimento, assim como o verdadeiro é concernente ao intelecto e como o bom é concernente à vontade. Por ser assim, não é possível dar uma definição material do belo, a característica universal dele, né? Os objetos que nós chamamos de belo e quais as qualidades que constituem a beleza como tal são exatamente o objeto de estudo da estética. E esse objeto de estudo é respondido pelas diferentes teorias de maneira bem diversa. Todas ficam entre dois aspectos que são extremos entre si. Um deles considera o elemento da forma do caráter de universalidade do belo. Então estaria na forma dele, né? Você perceberia de uma maneira intelectual a coisa. E o outro toma o fator emocional e a subjetividade como distintivos essenciais daqueles. Então a sua subjetividade frente àquele objeto causaria aquela frase que perpassa toda a história da filosofia quando se fala sobre o belo, que é a incapacidade de indiferença, né? Sabemos que estamos à frente de algo belo quando nós somos incapazes de sermos indiferentes àquela coisa. Uma definição maravilhosa, né? Ela passou por Aristóteles, ela passou por Platão, ela passou por Tomás de Aquino, por Agostinho também, e ela passou em Kant, chegou em Kant, né? Fez morada ali. O Kant faz uma distinção entre belo e sublime utilizando dessa ideia. Sendo assim, existindo então essa subjetividade distintiva essencial, nós podemos também discernir entre beleza livre, aquilo que for conhecido como beleza livre, e a beleza artificial. Um é encontrado na natureza, a outra é feita. Duas escolas defenderam muito isso, né? A escola que defendeu a beleza livre é a escola chamada de naturalista, enquanto a da beleza artificial, o idealismo estético. As posições marcadas por essas duas escolas é que só o que é verdadeiro pode ser belo, os naturalistas, e que o que é belo também é verdadeiro pelos idealistas estéticos. Essa objeção dos naturalistas falando que só o que é verdadeiro pode ser belo também toma o conceito verdadeiro no sentido superficial da existência real, né? E tira proveito dessa ambiguidade de termo. Mas o belo e o verdadeiro, pelo menos no sentido metafísico, e eu sempre vou falar no sentido metafísico, e até o bem, se nós vamos falar, né? O belo, o verdadeiro e o bem foram considerados intimamente ligados. Então, tudo que é belo é verdadeiro, e é verdadeiro porque é justo. Ele tem um princípio de justeza cosmética organizada que faz com que eles não consigam sair de si. Então os três se reúnem num só. Tudo que é belo, verdadeiro e também bom fica ali, né? Quando eu coloquei o bom, eu coloquei como justiça sendo bom. Vai falar do homem, o belo, enquanto o homem como fazedor. E eu sei que parece esquisita essa frase, mas sim, é fazedor mesmo, não é feitor. Que vai gerar o artesanato, daí a ideia do idealismo estético. O verdadeiro, que seria o conhecimento, que nos leva ao conhecimento. Enquanto o belo, a arte nos leva ao belo, o conhecimento nos leva ao verdadeiro e a justiça ou a ética nos leva ao bem, ao bom, né? O homem como agente nesse caso, e o verdadeiro é o homem como conhecedor. Mas voltando agora, né? Eu sempre traço alguma outra coisa para falar, mas voltando no que eu estava falando, o belo, o verdadeiro e o bem foram considerados intimamente ligados, e principalmente devido à simbiose prática daqueles valores na vida dos gregos, né? Resultando daí as teorias que formularam a definição do belo como sendo o brilho da verdade. Isso é muito bonito, né? O belo sendo o brilho da verdade, enquanto ele é brilho de algo, ele é o símbolo de algo. E para ser simbolizado algo, ele precisa conectar significado e significante. Então ele seria justo. Essa conexão é justa. Ao mesmo tempo que ele é o brilho da verdade. O belo como o brilho, aquilo que nos chega, né? O brilho é aquela coisa que chega até nós, esteticamente. E você tem essa conexão entre um e outro, portanto você tem a ordem também, ou seja, a justeza, você tem uma tem que se ajustar à outra, e a verdade que tem a ver com o conhecimento. Então, e isso é muito bonito. Aristóteles, ele alegava como características principais do belo a ordem, a simetria e a limitação definida. Por isso mesmo que nós sempre conectamos muito a coisa ordenada com a coisa bela, né? A coisa cosmética com a coisa estética. Até hoje descende, né, nos produtos aí que nós compramos muitas vezes para ficar mais bonitos, essa ideia de que um produto cosmético é aquele produto que vai aumentar a sua estética, porque ele vai ordenar você. Então, uma ordem, a simetria e a limitação definida. O jeito que o Mortimer Adler usa para falar sobre essas ideias de Aristóteles, de um jeito mais fácil, é
o belo seria aquilo que tem ordem, clareza e coerência. Isso é bonito, né? Limitação definida nos dá a ideia de clareza, a simetria nos dá a ideia de coesão e a ordem de ordem mesmo. E Aristóteles faz isso para tentar colocar ele perto da matemática. Só que melhor do que a ideia de Aristóteles sobre o belo, porque se você coloca o belo como ordem, simetria e limitação definida, você imanentiza, né? O que é bem clássico nos aristotélicos, a ideia de você induzir as coisas, de perceber as coisas no mundo das sombras, como diria Platão. Eu só estou evocando Platão porque eu vou falar dele daqui a pouco, para poder encontrar um mundo ideal. O idealismo viria a partir desse mundo das sombras. Mas Platão, ele foi ainda mais feliz, né, comparativamente, porque na classificação dele, ele distingue um tipo energético, que ele chama de ósis, com um tipo calmo e bem organizado, que ele vai chamar de cosmos. Daí vem a palavra cosmos, que a gente está tão acostumado. E são expressões masculinas e femininas, respectivamente. E olha que legal, então, ele colocou lá o tipo energético de beleza vinculado ao masculino e o tipo calmo e bem organizado vinculado ao feminino. O que mais tarde foi copiado por Cícero, né? Quando ele colocou a ideia da dignitas e da venustas como as duas classes do pulchritudo, que é a ideia de beleza, de uma beleza total. Dignitas, que nos remete à dignidade, venustas, que nos remete à beleza, à arte, Vênus, né? Ele estava falando nesse princípio. Depois veio Plotino e fez a primeira diferenciação entre o belo e o bem, e colocou o belo como um valor próprio. Lembremos-nos que até agora o que estava acontecendo é que tanto o belo, o bom e o verdadeiro, eles vinham aglutinados numa só forma, né? Mas o Plotino, ele foi o primeiro, lembrando que Plotino foi o filósofo que mais inspirou o Agostinho. Então isso é importante até para a ideia da patrística da igreja. E ele fez essa distinção, dizendo que o bem e o belo não podem ser a mesma coisa, porque o bem, ele provoca um desejo de posse, né? De tornar real a posse de alguma coisa. Então quando você vê um bem, você tende a querer aquela posse para ti. Mas quando você tem a ideia do belo, quando você tem contato com o belo, como eu já tinha falado antes, você tem uma não indiferença quanto àquele belo, mas não quer possuí-lo, porque te basta a contemplação dele mesmo. Então ele distingue entre o bem e o belo, porque no bem puro, você quer obter aquilo, você quer para você, porque o espírito se alimenta daquilo e quer incorporar aquilo, porque o espírito, ele busca o bem. Mas o belo não. O belo é uma motivação para o espírito, é uma contemplação que faz com que o espírito perceba de onde ele veio e para onde ele deve apontar sempre. Essa era a defesa que apareceu em Plotino e que depois está em Agostinho. De outra maneira, diríamos que o bem, ele é um intransitivo enquanto aquilo que pode ser alocado. Mas o belo, ele é um intransitivo, porque ele não pode pertencer a ninguém, senão a si mesmo. Ele só pertence a si mesmo, né? O que provoca uma satisfação subjetiva pela sua mera aparência. Essa é a ideia de ser tocado e não conseguir ficar indiferente à presença do belo. Porém, você não consegue também ficar indiferente à presença do bem. Entretanto, na presença do bem, você quer constituí-lo ao seu ser, ao seu ontos. E na presença do belo, isso não é necessário. Basta a aparência da coisa, porque você tem uma satisfação subjetiva, uma satisfação a nível espiritual de perceber e de contemplar aquelas formas, aquela organização que remete a algo maior. Ainda em Plotino, há também a necessidade de uma distinção entre aquilo que é belo daquilo que é agradável, porque o agradável, ele pode provocar uma satisfação subjetiva por razões acidentais, e não é considerado como uma qualidade objetiva inerente a um objeto, como no caso do belo. Então, aquilo que é agradável torna-se necessariamente uma utilidade para a pessoa que o vê, mesmo que essa pessoa não tenha necessidade de integrar a si, mas ela torna a utilidade. Mas por aquilo que ela vai ser útil. Se você tirar ela da capacidade utilitária dela, então se você olha para um objeto que só é bonito se ele for utilizado de tal maneira, mas depois ele fica totalmente obsoleto quando não usado daquela maneira específica, ele também só faz parte daquilo que é agradável e não daquilo que é belo. Portanto, o belo, ele tem que ser inerentemente partícipe dessa ideia de beleza, que mantém-se como universal eternamente. Não pode abandonar, então, esse objeto.
Isto é, e essa é uma parte interessante, se este é uma qualidade objetiva, né? Se essa ideia de belo é uma qualidade objetiva, porque participa daquele universal e que tem nele a beleza inerente objetivamente dentro daquele objeto, também tem que ser universalmente reconhecida. Ou seja, o que nós chamamos de belo tem que ser belo para todos. Kant vai definir como o objeto de uma satisfação desinteressada e universalmente possuída. A ideia de satisfação desinteressada é essa ideia de que você não consegue ficar indiferente, mas que você também não se interessa em agregá-lo para si mesmo. Então, o belo é um objeto puro de contemplação. Nos escolásticos, retomando as posições aristotélicas, o belo tem a razão de causa formal, enquanto o bom tem razão de causa final. Portanto, nós teríamos a forma daquilo que, finalmente, a sua teleologia é ser o bom para o homem na ideia do belo. O que para nós faz todo sentido agora, inclusive pegando a tradição patrística de Agostinho, da ideia de que a beleza só nos serviria como meio para observarmos o fim do qual nos reuniremos novamente um dia. Então essa beleza que nós vemos e que conseguimos tirar do mundo, seja ela de maneira artificial, porque copia a capacidade do nosso Criador de nos criar, ou seja ela natural, porque é colocada ali como um capricho do Criador para a nossa natureza, para a sua criação, ela só seria um meio de nós nos lembrarmos da vida que há de vir. Que essa beleza é apenas um meio de nós lembrarmos o que será a nossa eternidade fora deste mundo. Porque participaremos, portanto, dessa beleza eterna, universal, e que é do todo boa, justa e agradável. O belo, para os escolásticos, portanto, é aquilo cuja apreensão agrada e pertence mais aos sentidos, esses sentidos que estão deleitados no próprio belo, já que deve conter 3 coisas: integridade, proporção de vida e clareza. Integridade enquanto aquilo que te integra com a natural verdade do Deus, que nos criou, do Criador. A proporção, porque nos mostra aqui algo análogo àquilo que está lá de maneira infinita. E essa proporção de vida só nos mostra sob a proporção da própria vida. A vida enquanto cronotrópica, pertencente ao tempo e ao espaço, mas a vida também enquanto aquilo que já rompeu a barreira do tempo e do espaço. E a clareza. O que provocaria primitivamente essa satisfação estética para Kant, por exemplo, é a finalidade sem fim. Porque isso dá-se como sendo o último caráter do belo, né? Frase dele, frase do próprio Kant. A forma de finalidade de um objeto enquanto ela é percebida sem representação do fim. Bom, concorda totalmente com a definição anterior que dizia para nós que o belo é só a ideia que te leva para um fim que é infinito, que seria a próxima vida, né? Diferentemente da investigação kantiana sobre o juízo estético, existem outras fundamentações, do tipo psicológica ou fisiológica do sentimento estético em geral. O associacionismo, por exemplo, afirma uma conexão unificadora de uma variedade de experiências. Então você teria X experiências, N experiências, e delas os resgates subjetivos seriam permeados por um controle categórico. E esse controle categórico deixaria as coisas que nos dariam, por exemplo, a associação entre uma música e um sentimento, ou então um quadro e uma música por causa de um sentimento, e assim por diante, né? O Schopenhauer também, ele define a beleza como uma objetivação da vontade, considerada não como elemento particular, mas como um representado de uma ideia, né? Então você teria um particípio de uma ideia, ou seja, um representado dela já acontecido, e essa objetivação da vontade de chegar até essa ideia geraria o que é belo. O que também, de certa forma, não abandona a ideia da escolástica, que nos mostraria que essa ideia da beleza, da estética, é aquilo que o Kant chamou de satisfação desinteressada. Isso porque se a ideia já está num representado, num particípio, então a ideia da beleza só seria uma vontade de chegar àquilo que desinteressadamente já aconteceu. O Hegel também, né? Eu acho que ele fala sobre a beleza.
E ele diz que a beleza é o ideal mostrado à sensibilidade. Então, todas as vezes que nós temos uma ideia da beleza, é porque um ideal foi colocado ali. Portanto, a beleza não seria um fim em si mesma, mas ela representaria um ideal fora dela, né? Como uma ideia de inspiração. Só que aí nós devemos perceber que existe a ideia de inspiração e existe a ideia de contemplação. E a inspiração já teria um fim, né? Já teria uma teleologia. Portanto, eu acho que das premissas que vimos até agora, das premissas não, das proposições que vimos até agora sobre beleza, o Hegel parece ser aquele que mais misturou conceitos, né? Ele não falou sobre o conceito de beleza enquanto desinteressado, mas ele falou de um conceito basicamente de algo agradável, né? Ele não separou a ideia do que era agradável da ideia do que é belo. Porque se o ideal ele se mostra à sensibilidade, ele já cria na sensibilidade um apontamento. Mas este apontamento, ainda, entendendo a teoria do Hegel, dos seus ciclos históricos, deveria ser concretizado. Portanto, ele escapa à fundamentação do que é belo de verdade. Já na oposição a todo esse idealismo filosófico em torno da beleza, Rabat salienta que não é o conteúdo, mas a maneira como é o objeto da estética, né? É o como, é como ele está sendo. E aí também nós temos um pouco de variação aí entre o que é estética e o que é cosmética, porque se o ser da estética ele é estático, o ser da cosmética sim está em movimento, ele está sendo, ele sim responde ao como de alguma coisa, né? Um pouco mais pra frente você tem o Santayana, distinguindo a beleza do material, da forma e da expressão. E você tem até interpretações biológicas do belo, vista em Spencer e Allen também, né? E nada mais justo, né, pro Spencer, que ele está ali bem no meio do transpositivismo e do evolucionismo, a partir do positivismo, e vai gerar mais pra frente o vitalismo, a ideia da beleza colocadas em virtualidades, mas virtualidades totalmente presentes. E elas seriam intuídas, né? É bem interessante também dizer que o Bergson, né? O Bergson, ele bebe muito disso. Por isso mesmo a ideia do intuicionismo radical, do intelectualismo dele. Porque até a beleza material chegaria através de intuição. Sei que parece uma coisa bem contraventiva, mas a teoria do vitalismo aceita essa ideia como se fosse uma grande tensão estrutural, né? Ela parece muito com a teoria da Gestalt, da estrutura psicológica da coisa. Mas eles não a têm como psicológica, e sim como um fruto material da coisa em meio à fluídica da biologia humana. E a única maneira de defender filosoficamente e fisiologicamente essa ideia é dizer que o belo seria aquilo que proporciona um máximo de estimulação com o mínimo de cansaço e desgosto. A cor, por exemplo, ela seria bonita porque os nossos frugívoros ancestrais viveram de frutas brilhantes. Então, para nós, ela seria atraente porque nós desenvolvemos essa capacidade evolutiva de perceber as cores com uma intensidade maior, vinculando essa intensidade das cores das frutas com algo bom. Então, eu vejo algo bem colorido, como esse algo bem colorido, e esse algo me dá uma outra sensação. Um problema e um furo aí é o seguinte, tá? Mas como é que você vai explicar, então, essa sensação que você tem, né, do algo que você falou que era bom? Bom, aí a gente vai ter que ter uma outra teoria e eu não pretendo falar ela aqui agora. Darwin, em contrapartida, muito mais evolucionista e muito menos vitalista, dizia assim que o sentimento do belo está em conexão com a seleção sexual. Mas nem só de naturalismo e idealismo vivem os homens, né? Você tem também uma concepção de beleza como a de Hartmann, que tentava responder finalmente qual era o objeto que nós atribuímos ao belo. E ele respondia que não é nem o objeto de sentido ordinário, nem o sentimento subjetivo, mas algo que fica no meio, entre esses dois. E ele dá um nome para isso de aparência estética. Lange, mais pra frente, desenvolve essa teoria e daí vai aparecer a primeira vez o conceito de consciente autoilusão. Esse conceito, talvez eu faça algum outro áudio falando sobre isso. E aí adentramos na modernidade com Clive Bell, dizendo que o objeto da experiência estética em algo difere das coisas naturais com as suas finalidades de vida. E eles têm formas que têm os seus fins em si mesmos, longe de toda a utilidade prática. Bom, para quem ouviu isso aqui e estava prestando atenção, percebeu que lá atrás eles já falavam isso, né? É a mesma ideia escolástica e aristotélica.
Vê-se que ele está falando sem utilidade prática, portanto não trata-se de algo, de alguma coisa agradável, mas sim de algo belo mesmo, e que também é um fim em si mesmo. Portanto, ele só pode ser palco de uma satisfação desinteressada, porque não existe interesse numa coisa que seja bela, mas sim a coisa que é boa, a coisa que é o bem. O bem causa interesse, mas o belo, ele é desinteressado, você não pretende torná-lo parte de si. O que mais que eu tenho que falar? Bom, acho que a gente já chegou, né? Então, se a gente já chegou na modernidade, eu acho que não tem muito mais o que falar. E acho que eu vejo vocês no próximo áudio. Ah, quase que eu esqueci de falar. Se a gente for pensar nessa teoria naturalista e que tenta aliar o belo à ideia de alguma sementeira natural que existe em nós, né? Se for de um código genético, por exemplo, de um ponto de vista estritamente evolucionista é um extravio, né? Porque eu vou citar aqui as palavras do Roger Fry: a arte é blasfêmia. Deus nos deu olhos para ver as coisas, não para contemplá-las. Essa é a ideia do Roger Fry, que ele dizia o seguinte: se Deus nos deu os olhos para ver as coisas de maneira natural, de maneira evolucionista, digamos assim, ah, nós não deveríamos ficar contemplando as coisas, nós deveríamos sempre querer as coisas. Portanto, quando nós defendemos o belo, nós defendemos algo que escapa totalmente ao escopo materialista. E muitas vezes nós conhecemos pessoas materialistas ou cientificistas que cultuam o belo ao mesmo tempo que dizem que metafísica não existe, o que é uma contradição de termos. Agora sim, caso haja qualquer tipo de não entendimento desse áudio que eu gravei, sei que ele não tá tão fácil assim, mas a minha pretensão era falar ontologicamente sobre a beleza, e eu acredito que não exista maneira não ontológica de falar sobre a beleza. Escute mais e mais e mais e mais e mais, mais. E se precisar, me procure no Discord. Até mais, Deus abençoe vocês e vivam pela beleza.